Vocês gostaram e nós repetimos a dose. Montamos uma temporada inteira de podcasts para celebrar o marketing e também o nosso livro, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Se você gosta do assunto, quer aprender um pouco mais, quer aprender as tendências do próximo ano e como aplicá-las na sua própria vida, acompanhe nossos episódios e também adquira aqui o nosso livro com as 22 Leis Imutáveis do Marketing. Eu fico imaginando o estudante de psicologia que entra na faculdade e ele vê lá Freud, Jung, Melanie Klein, e Lacan, e sei lá mais quem, Skinner. E eu suponho que em nenhum momento ele veja Seth Godin, Kotler, Maurice e Jack Trout. Tenho a impressão de que fala-se muito sobre a prática clínica, pacientes, etc., mas nunca sobre como fisgar pacientes. Conceitos de marketing, conceitos de vendas, de atração de público. Vocês perceberam isso quando vocês também estavam na faculdade? Sim, total. É muito claro que, assim, na verdade, a faculdade, ela te prepara muito para o atendimento e até traz muito na questão de ética, muito cuidado com a captação, com a autopromoção. Então, a gente, na verdade, sai mais com a sensação, pelo menos, né, não sei se foi a mesma coisa que você, mas eu saí mais com a sensação, assim, que muita coisa era errado, voltada a marketing, a atrair clientes, do que, de fato, um embasamento para isso. Zero, com certeza zero. Eu tenho a sensação de que a universidade, ela prepara você, e não só o psicólogo, como profissionais da saúde também, para trabalharem para alguém. E na psicologia a gente tem muito uma ideia, né? Não sei se a Amanda também percebeu isso, mas de que psicologia é por amor. Então é um trabalho muito social em que você não pode se colocar, você jamais pode se divulgar. Isso é muito realmente errado. Então eu vejo que a universidade como um todo já não prepara. E na psicologia é pior ainda com essa ideia de que isso é errado, você não pode aparecer. As pessoas irão precisar de você e você precisa ajudá-las numa posição de que é tudo por amor, por uma causa nobre, que essa divulgação é algo ruim, como se tirasse a validação da profissão. É engraçado que até são tendências opostas, assim. A tendência clássica do marketing sempre foi percebido como pessoas fraudulentas, pessoas que estão enganando as outras, que vão lá manipular de algum jeito, vão usar de táticas subversivas e de repente você vê com o Seth Godin, com a Bernadette Jua, pessoas mais recentes que falam, não, marketing é serviço, marketing é preocupação com o próximo, marketing pode ser uma história de amor, né? É algo que você faz então para benefício das outras pessoas, né? Pensando em resolver algum problema delas. E aí na psicologia existe um movimento reverso, né? Sempre foi isso, de você precisa ajudar, e as pessoas querem abraçar o mundo, vem muito como vocação, e largou-se esse lado da venda, mas aí de repente as pessoas perceberam, não, eu posso vender alguma coisa, preciso vender alguma coisa, senão não sobrevivo. Como é que foi o caminho de vocês para essa percepção de, eu vendo um serviço, eu preciso comercializar ali meu tempo ou aquilo que eu ofereço. Quando vocês perceberam que isso era importante, o que vocês fizeram para aprender a lidar com isso? Então, ela até falando, eu achei bem interessante que você me lembrou, me veio uma memória. Realmente, quando eu saí da faculdade de psicologia, na minha cabeça, eu ia ter que trabalhar para alguém mesmo. Tipo assim, ou RH, ou forense, ou eu já tava com as minhas ideias e nenhuma era voltada a ter minha própria clínica, empreender, atrair clientes, porque olha como a gente também tem toda a questão da limitação, né? Eu tinha 22 anos quando eu me formei em psicologia. Então, na minha cabeça também ninguém ia querer passar comigo. Então, eu não saí me preparando para fazer esse trabalho. Foi realmente o mundo da internet que me mostrou que eu era capaz, né? Então, respondendo aí o que você disse sobre como que foi esse caminho de perceber que eu precisava e tal, o meu caso, ele foi meio que ao contrário. Eu comecei a entender que eu tinha coisas a acrescentar ao mundo. Então, eu falei, cara, eu acho que essa internet aqui é um canal que tá todo mundo colocando o que pensa, o que acha, e eu vou colocar o que eu penso e o que eu acho também. Naquele momento, ainda não era para atrair clientes. Eu não tinha essa segurança. Só que quando eu comecei a colocar a minha ideia no mundo e ver que as pessoas gostavam do que eu falava, se identificavam, queriam saber mais, eu
Eu falei, nossa, isso aqui tá fazendo muito sentido. Aí foi quando eu comecei a atrair os meus primeiros clientes. Não sei se foi assim pra Camila também. Eu falo que o marketing, ele salvou a minha carreira. Porque desde antes de começar a psicologia, eu tinha essa ideia de que, poxa, eu quero ter uma profissão que esteja alinhada com o meu propósito de gerar, de fato, uma transformação na vida das pessoas, e eu preciso de liberdade. Para mim, um princípio meu é liberdade. Então, eu entrei na faculdade de psicologia já com esse objetivo de vou empreender, vou construir meu consultório e sonhadora. Entrei na faculdade, grande frustração. Exatamente como a Amanda comentou, aqui isso não acontece, isso não é permitido. Mas eu lutei muito durante a faculdade, me formei e veio o balde de água fria, ok? Formei, estudei, fiz 2 especializações e não tenho paciente nenhum. E foi aí que eu descobri, eu falo que foi na própria pele e pelo desespero, de que, ok, eu tenho especializações, eu tenho uma qualificação técnica e aquela premissa básica, né, a crença. Quanto mais você estuda, mais o seu trabalho será reconhecido e valorizado. Vamos contar a verdade aqui, só que não. Então, eu tinha todos os títulos e achei que os títulos me trariam os pacientes. E foi aí que, desesperada, com um consultório vazio, com muito conhecimento, uma vontade muito grande de trabalhar, que eu falei, poxa, eu preciso aprender algo novo aqui. Eu preciso chegar até essas pessoas. E através da internet eu fui descobrindo, fui pesquisando por conta própria sobre o tema e cheguei até o marketing de uma outra forma, com uma outra ideia. Comecei a aplicar sem saber o que era marketing. E aí eu descobri que o marketing, na verdade, ele tem muito a ver com a psicologia. Lembrei daquele livro, né? Marketing, uma história de amor. Não é algo que luta contra, ou é isso, ou você faz um bom trabalho, ou você é marqueteiro e você vende uma ideia, né, que todo mundo tem que não é real, que não é verdadeira. Pelo contrário, o marketing ele vem para potencializar o seu trabalho, para voltar o seu trabalho para o seu cliente, para o que realmente importa. Então, para mim, hoje, psicologia e marketing são sobre pessoas, sobre resolver problemas, e foi o marketing que complementou a minha carreira e que me trouxe até aqui, de alguma forma. E nesse momento que você teve essa percepção da importância de estudar marketing, qual caminho você buscou? Onde você foi de fato estudar e aprender? Fui buscar exemplos. Né? Nesse momento de desespero, você olha para trás na faculdade, ninguém uma referência nesse sentido, né, de alguém que tivesse uma luz nesse caminho de empreendedorismo. E eu fui buscar na internet. E foi quando eu encontrei o Ícaro, né, do Novo Mercado aqui. E eu comecei a pensar, poxa, tem algo aqui muito interessante. Isso faz todo sentido, porque é sobre comportamento, sobre pessoas. Como eu não pensei nisso antes? Foi essa ideia como se fosse realmente um encaixe. E a partir daí, entrei nesse universo, vi a diferença que isso trouxe para minha carreira e hoje eu sou completamente apaixonada por isso, por ensinar profissionais a despertarem o seu valor e poderem, de fato, trabalhar com estratégia, fazendo valer a pena todos os anos de estudo que a gente teve, né? Essa é a verdade. Amanda fez um caminho diferente. Você foi desbravando, cara. Você foi uma bandeirante ali da internet. Eu acho que eu fundei o marketing de conteúdo no sentido Amanda. Eu descobri esse marketing de conteúdo sem saber o que eu estava fazendo e funcionou. Tipo, pra minha vida, assim, eu nunca tinha lido sobre marketing de conteúdo. E depois, quando eu comecei, né, que foi também esse caminho de internet, fui no Rodrigo Vinhas, ele me convidou para Na época eu já tinha uma audiência muito grande, porém, eu tava na produção de conteúdo, eu continuava meu marketingzinho ali de conteúdo, mal sabia eu que eu já tava tendo várias pessoas ali que, né, seriam futuras compradoras, mas tudo orgânico. E aí, quando eu comecei nesse mundo do marketing, na época, o Vinhas, que ele me convidou para evento, tinha o Ícaro também, que já falava muito sobre isso, tinham várias pessoas já que estavam, né, na época tinha o Érico, e eu comecei a entender que, poxa, peraí, eu tô produzindo muito conteúdo e eu trabalhava no banco. Então, pensa, a minha renda, ela era do banco. O Instagram e a faculdade, eu tava formada já há um tempo, que eu me formei com 22, e eu não conseguia viver da psicologia. Olha como era doido. Eu tinha uma audiência, não tinha renda. E aí foi quando eu comecei a entender. Eu falei, cara, peraí. Eu preciso pagar as minhas contas com isso, porque eu já não tinha tempo. Eu não tinha tempo para fazer gravações, porque eu tava no banco em horário, tipo, entrava às 8, saía às 6. Eu era gerente de empresas. Eu já tinha um cargo muito grande.
Então, para eu sair também, eu tinha que ter uma renda que fosse compatível. E aí, foi quando eu percebi que, cara, eu tenho como ganhar dinheiro com isso aqui. Viver e me dedicar muito mais do que eu tô fazendo, dividindo meu tempo com um outro trabalho que eu sei, não sinto no meu coração, que é. Então, realmente, se não fosse o marketing, se não fosse eu saber atrair clientes, não adianta eu estar lá no Instagram, eu gostar de psicologia, eu ia estar no banco até hoje. Eu acho que você fez um caminho que muitos influenciadores fizeram, né? Ano passado a gente produziu um documentário aqui pela H1 chamado Efeito Influência. Foi muito interessante, porque eu pude entrevistar a Boca Rosa, a Maju Trindade, a Luara Fonseca, a Bibi Tato, Paulo Musi. Mas pensando até mais nos influenciadores puros, né? As pessoas que começaram a produzir conteúdo, mas não sabiam que estavam produzindo conteúdo, né? Estavam só fazendo uns vídeos. Tô gravando aqui para as pessoas, fazendo um review, sei lá, qualquer coisa que as pessoas faziam, uma graça, ou passando uma lição mesmo. E aí tiveram essa percepção, não, talvez dê para ganhar um dinheirinho com isso aqui. Opa, talvez eu possa largar meu emprego e trocar por isso aqui. E aí a coisa foi avançando, de repente, não, acho que eu consigo montar os meus produtos e vender para as pessoas. Não, então eu vou ter que formar uma empresa. E aí de repente você está com 10, 15, 20, 30 funcionários. E aí o que a gente vê agora ainda o passo posterior, onde essas empresas já quase que se distanciam da imagem do seu fundador, porque elas já viraram uma marca própria que precisa andar com as próprias pernas também. Então, a marca de maquiagens Boca Rosa já é talvez maior do que a própria Bianca Andrade, né? Vocês veem isso como possibilidade também, assim, de expansão para o futuro? Algo que você queira transformar num negócio muito robusto, que até não precisa depender exatamente de você? Sim, eu já, na verdade, esse ano, mais especificamente, eu tô até na recorrência. A recorrência foi algo que eu demorei um tempo para fazer, porque eu lançava as turmas do meu curso, da formação, e eu comecei a entender que se eu organizar uma entrega que não precisa ser tudo eu, né? Não precise ser sempre a Amanda e consiga transferir essa autoridade, dá. Só que o nicho da psicologia, eu não sei se a Camila tem um pouco essa visão, mas eu tenho já conversando com muitas pessoas também do marketing e tudo mais, que já tentaram, inclusive, projetos despersonalizados. Então, pelo conhecimento que eu tenho, não é tão simples quanto outras, mas também é possível. Por que que não é tão simples? As pessoas, elas se apegam muito a mim, a pessoa que tá ali, né? Ao psicólogo, ao terapeuta, a pessoa que ela tá conectada, ela se sente segura, ela confia para falar das maiores mazelas da vida dela para aquela pessoa. E fazer essa transferência de autoridade é um pouco mais difícil do que para outros nichos. Mas eu também acredito que seja possível fazer isso, e é o que eu tô encontrando uma forma agora, embora eu ainda percebo que tudo gira em torno da minha imagem. Mas ainda é incipiente mesmo. Tudo tá na infância, né? Se a gente for pensar o marketing digital como um todo, ainda as pessoas estão tateando, estão descobrindo, estão vendo no que podem dar. Mas você citou uma palavra que eu acho importante, e aí queria também que as duas opinassem. Você falou em conexão, né? Eu acredito até que um perfil como o de vocês gere uma conexão ainda mais profunda com as pessoas, né? Porque muitas vezes vocês abrem o espaço para que elas falem de problemas pessoais, e a partir do momento que elas, né, não é a prática clínica, mas existe uma revelação assim, de uma intimidade, né? Quanto que isso não impacta nessa capacidade de você entender quem é o seu público-alvo? Como é que vocês conseguem entender melhor do seu público-alvo, justamente porque vocês têm essa conexão com as pessoas? E eu acredito que é aí que entra o marketing, né? Até falando sobre essa perspectiva de crescimento. Eu vejo como uma possibilidade, utilizando isso da conexão. A gente vive nesse momento, né? As pessoas estão muito emocionadas, né? Eu vejo que nosso trabalho hoje ele é muito emocionado, seja nas redes sociais, seja no processo de compra, de venda. Então, as pessoas estão nesse momento e elas transferem isso para a nossa imagem, né? Então, nós como psicólogos, profissionais autônomos, a gente vende ali a nossa imagem. Nós somos o principal instrumento de trabalho e também de divulgação. Então, as pessoas buscam muito você, com uma expectativa
expectativa muito grande em cima de você. E eu vejo uma possibilidade de crescimento ao ponto em que você transfere isso para a sua marca. Então, eu busco muito isso hoje no meu trabalho, né? Eu treino psicólogos para aprenderem sobre marketing e crescerem, né, em suas próprias carreiras. E hoje o meu trabalho está iniciando esse processo. Eu que ainda dou cuidado, conhecimento, mas eu tenho passado isso para a minha marca, que é o Psiprotagonista. Poxa, aqui é direcionamento muito prático, é conexão, a gente tem lá os nossos pilares, né? A gente chama a nossa comunidade de família. Então, de poder treinar pessoas e transferir esse posicionamento pro produto, para entrega. Então, eu acredito que é possível fazer essa linha de crescimento dentro disso e utilizando da conexão, né, do nosso potencial humano para transferir isso para a nossa marca também, para o nosso trabalho, né? Tirando um pouco isso da psicologia, que é só uma pessoa, que é só individual, não tem como ter uma escala de trabalho e até potência de transformação na vida das pessoas também, né? Pensa quantos psicólogos nós temos hoje, quantas pessoas precisando, por mais que estejam aí muitos profissionais sem pacientes, a conta não fecha, né? Então, tem outras formas de poder oferecer um serviço, um trabalho que não seja tão personalizado e ao mesmo tempo efetivo, mas eu sinto que a gente está construindo isso ainda para as pessoas. É uma construção de marketing também, voltar para a necessidade e não ficar aqui só pensando na terapia, no método tradicional e, enfim, um pouco nesse sentido. Sim. E uma coisa que eu percebo também, né? Eu comecei agora a indicar os terapeutas que são formados no meu método. Então, esse é um trabalho também que eu comecei, porque assim, as pessoas queriam passar em terapia comigo. E já tem coisa de 2 anos que eu não consigo abrir agendas novas, né? Atendo algumas pessoas antigas, mas assim, coisa que ocupa 2 horas da minha semana, no máximo. E eu percebia que as pessoas confiavam em mim para me contar a vida delas todas, assim. Então, você vai olhar meu direct, né? As pessoas realmente, assim, elas me contam tudo. Porque elas sentem que eu vou entender elas, pelo que eu publico, né? Meu conteúdo, ele é muito de conexão mesmo. Eu falo sobre o que você vive, o que você passa. Se eu puder descrever o beabá, porque é isso que eu quero. Eu quero que você entenda a sua questão. E eu acho que assim, até pela questão do marketing, muitas pessoas no início, até por eu ter começado, o psicólogo não pode se mostrar, o psicólogo não pode mostrar a sua vida, e eu meio que era uma psicóloga influenciadora que ficava mostrando meu dia, meu cachorro, meu não sei o quê. Só que os psicólogos também acho que vão começar esse movimento de entender que isso tá abrindo portas, porque se eu mostro para uma pessoa o problema dela, não necessariamente ela vai passar com alguém da minha equipe, por exemplo, com alguém que eu indico. Ela vai procurar o psicólogo do bairro, ela vai procurar o psicólogo online que ela achou ali da confiança dela. Então, esse trabalho, esses psicólogos hoje que acabam dando a cara a tapa, se expõem, acabam sofrendo mais hate, são julgados por falar de psicologia de uma forma que não deveria ser, hoje abre caminhos para que a psicologia cresça, para que o indivíduo perceba que ele tem um problema. A Amanda não vai conseguir atender ele individualmente e ele vai procurar um psicólogo para resolver, porque ele entendeu no Instagram, seja com a Amanda, seja com a Camila, seja com qualquer outra pessoa, que ele tem uma questão a ser olhada. Então, eu acho que isso é o grande poder do marketing, né? E isso é um amadurecimento muito recente, né? Sim. Se a gente pega 10 anos para trás, que não é nada, né? Ninguém falava de distúrbios mentais, por exemplo, publicamente. Ninguém jamais admitiria que tem uma depressão para um repórter ou para né, no local público. Hoje em dia a gente vê essas discussões em torno desse tipo de situação muito mais frequentes e pulverizadas. Aí você vê que vai descendo mesmo a capacidade das pessoas entenderem que todo mundo precisa, né, de algum tipo de auxílio, que não é só coisa de gente louca, né? Que, claro, estou usando de um jeito exagerado, mas era o que as pessoas sempre falaram, né? Não sou louco, por que eu vou num psicólogo? Né? E talvez todo mundo seja meio louco, então, mas só um pouco também, não precisa ser completamente. Mas eu acho o seu conteúdo, Amanda, muito interessante, porque ele me lembra um conceito do Georges Lakoff, que é de cosmovisão, que é a ideia de você unir as pessoas em torno de sonhos, desejos que elas tenham. E aí eu sinto que as pessoas que te seguem muitas vezes são as pessoas que desejam um bom relacionamento. Estejam elas num relacionamento ou não,
né? E você tem essa capacidade de união, então, seja por meio das lições, seja por meio dos vídeos engraçados e tudo mais. E você sente mesmo que existe uma espécie de tribo, de super fãs em torno da sua pessoa? Demais. O meu público, ele tem uma dor muito grande, que é a questão da imaturidade. Tudo gira em torno disso. Então, elas entram em relacionamentos e elas acham que vai. Elas acham que vai dar tudo certo. E elas quebram a cara. E aí elas começam a desacreditar delas, aí mexe com a autoestima, aí vem a questão da rejeição. Então, existe uma dor em muitas mulheres, principalmente, mas eu também tenho um público masculino, que é bem menor, mas que também tá interessado, quer saber melhor, entendeu que tá com alguma questão ali, que as relações também não estão vingando. E isso se gera um grande movimento. Hoje, o maior movimento ele ainda é de solteiras, né? O meu perfil, ele tem esse poder de unir solteiras, por conta das coisas que elas estão cansadas, né? Que é aquilo. Eu mostro a realidade e elas se identificam. Mas também a galera que tá num relacionamento, às vezes precisa de força pra terminar, ou às vezes o relacionamento, ela não tá sabendo como resolver sozinha, ela vem buscar isso. E as pessoas, elas encontram no meu perfil as principais dores de relacionamentos que elas têm. E isso, com certeza, faz assim... hoje, eu tenho uma galera que eu sei que me segue pra onde eu estiver, sabe? Tem até alunos que eu brinco, eu falo, você não enjoa da minha carência, você já comprou todos os meus cursos, você tá em tudo, porque aquela pessoa acha que eu realmente entendo tudo o que ela passa. E acho que essa é a maior questão de quem tem um relacionamento difícil. Ela precisa de alguém que entende por que ela não consegue resolver aquilo. Vários anos atrás eu fiz um curso com o professor Luiz Hans, que era sobre como ter um casamento feliz. Eu acho que nem namorava na época, não tinha nenhuma pretensão, só gostava muito da figura do professor Hans. E aí ele falava que um dos grandes dramas do psicólogo que trata de relacionamentos é o fato de que as pessoas só vão procurá-lo quando a coisa já está no limite, assim, já está esgarçando e normalmente já não tem mais como voltar, né? Eu acho que você consegue dialogar com uma pessoa, às vezes que está em fases anteriores, né? Que ainda são, às vezes, pequenos problemas que ela nunca enfrentou, mas de repente ela encontra ali uma solução e que você apresenta e ela se sente feliz com isso. Já o seu público é diferente, né? O seu público já tende a ser mais maduro, psicólogos, pessoas formadas, mas que às vezes são imaturos nessa sensibilidade de que preciso me vender, preciso ir além. Como é que é essa sua ligação com o seu público? A base é a mesma. A gente trabalha com sonhos, desejos, né? Que inclusive são as estratégias de marketing. Então, o meu público ele tem uma dor muito específica. É a dor da frustração. Eu tinha um sonho que eu não conseguia alcançar, eu estudei, vim daquela ideia de que o estudo seria a base para eu crescer profissionalmente e eu estou frustrado porque eu não consigo viver da minha profissão, da minha carreira. Então, eles estão nesse momento de dor e, ao mesmo tempo, rumo ao mesmo sonho. Eu quero ter a liberdade de viver do meu próprio consultório, atender os meus pacientes, poder ter os meus horários e ganhar bem por aquilo que eu faço. Então, eu acabo gerando uma comunidade de psicólogos, terapeutas, de profissionais que estão em busca do mesmo sonho, do mesmo objetivo, que estão passando pela mesma dor. E ali o exemplo, né, essa questão da conexão, inspiração, é o que conecta de uma forma muito presente. Acredito que a Amanda também trabalha assim, né? Compartilhando exemplos reais, né? As pessoas se conectam com pessoas. Então, hoje mesmo não sendo formada em marketing, né? Não tenho nenhum estudo acadêmico relacionado a isso, mas eu vejo que as pessoas me veem como uma autoridade, né? E até uma das leis do livro, né? A percepção que as pessoas têm em relação a você, ao seu produto, isso é marketing, né? Você é especialista, mas as pessoas te veem como especialista. Tanto que os meus títulos de especialista dentro da psicologia eu não fui buscar até hoje. Tem que ir lá buscar os diplomas. Mas as pessoas criaram essa imagem minha, mesmo quando eu estava ali captando pacientes, pelo conteúdo, pela forma como eu gero essa experiência de conexão, de relação. E hoje no meu trabalho também, elas me veem como uma referência pelo conteúdo, que a gente utiliza muito do marketing de conteúdo, mas também por esse exemplo de inspiração, de trazer na realidade como elas podem também ver a vida, né, no caso da Amanda, os relacionamentos, no meu caso a carreira, de uma forma diferente. Eu vejo esse potencial de transformação muito grande através do marketing.
Essa é uma das grandes lições do livro, né? Que às vezes não importa você ter o melhor produto, importa você ter que as pessoas tenham uma percepção boa do seu produto e melhor do que a dos concorrentes. Essa coisa da percepção, quando a gente fala de pessoas como vocês que estão se expondo muito ali na internet, ela pode ser muito delicada, porque às vezes um tropeço, algo que você fale de errado, algo que aconteça com a sua vida, né, vai ser jogado contra você e vai ser jogado consequentemente contra o seu produto também, né? Como é que vocês lidam com essa coisa da exposição, da impossibilidade de errar, ou não, eu quero mostrar minhas fragilidades também, porque isso gera conexão? Você tem uma boa medida aí? É muito interessante, porque assim, no começo eu levava mais hate, digamos assim, né? Eu não acredito nem que é hate, mas eu era mais um poço que atraía algumas amarguras das pessoas que jogavam em mim, por não ser certo, por não... E eu fui me blindando ao longo do tempo. Então, assim, no começo, é muito engraçado ver a minha evolução, eu acho que de todos que estão na internet, né? No começo a gente é muito vulnerável, a gente é muito sensível, porque... Uma coisa que a pessoa fala, você ainda não tá firme no que você tá fazendo. A faculdade, você acabou de sair da faculdade, que acabou de te falar que é errado se promover, que vai te denunciar pro conselho. Eu já fui ameaçada disso, tô te denunciando, tô não sei o quê, porque é errado, autopromoção e não sei o quê. Então, assim, eu fui me blindando ao longo do tempo e percebendo que, na verdade, eu tenho mais benefícios com a exposição do que prejuízos. Eu vou ter pessoas que vão querer, de alguma forma, acabar com a minha carreira ou me manchar, mas... Eu recebo todos os dias depoimentos de pessoas que melhoraram o relacionamento, que começaram um relacionamento, que saíram de um relacionamento abusivo, que estavam surtando e agora elas estão bem, tão leves. Então, assim, eu comecei a focar nisso. Então, foi a forma que eu encontrei de continuar. E, pelo contrário, eu quero alcançar ainda mais pessoas. Embora eu sei que quanto mais pessoas você alcança, mais você vai atrair gente que vai te mandar coisas. E aí tem a questão da vida pessoal, né? Como você trouxe... qualquer problema que a gente acaba tendo, ele, ainda mais o meu nicho ali, né, que é você estar bem, é relacionamento, e às vezes eu mostro uma coisa, né, do meu marido, não sei o quê, nossa, olha como ele te tratou. Então, assim, existe também um certo, meu Deus, eu preciso pisar em ovos. Só que eu lembro, não, peraí, eu vou usar isso aqui. Então, eu pego o que a pessoa me mandou e ao invés de ficar vulnerável com o que ela me mandou, eu uso aquilo para ensinar outras pessoas. Eu falo, olha, é o seguinte, gente, aqui é vida real. Eu tenho um problema como todo mundo. Aqui vocês estão vendo um recorte da minha vida. Ninguém sabe 100% do que acontece. E é isso. Se meu conteúdo te ajuda, fique. Se não, um follow. Então, eu acho que essa resistência, ela foi criada com o tempo. Porque antigamente... Eu acredito que a premissa básica é saber que você não vai agradar todo mundo e que o seu trabalho também não é bom para todo mundo. A gente sai com essa ideia, né? Então eu preciso de muitos clientes, eu preciso que todo mundo goste, que todo mundo queira o meu trabalho, até como uma validação, né? Você começa, no meu caso, das minhas alunas, começa a carreira no zero. Então você tem essa necessidade de agradar, de buscar uma confirmação. Então a premissa básica é saber que não é todo mundo que vai gostar de você, né? Eu gosto de pensar na exposição como você sendo o protagonista. Eu até brinco lá no meu Instagram que ou você vive no anonimato ou você vive no protagonismo. E o preço de viver no anonimato, escondido, sem ninguém te conhecer, é porque seu trabalho não se torna reconhecido, valorizado, né? Você não consegue um crescimento. Mas a partir do momento que você se expõe, você assume um lugar também de responsabilidade em relação ao que você diz da sua imagem e de um alcance muito grande. Então, terão pessoas que não vão concordar, que vão gostar, que não vão gostar. Eu, no meu caso, sou mais reservada. Então, eu exponho algumas coisas da minha vida que eu me sinto à vontade e eu sempre oriento meus alunos a fazerem o mesmo também. Tem tanta coisa que a gente pode compartilhar e que pode inspirar outras pessoas que você nem imagina, né? Mas sempre esteja preparado para pessoas criticarem, não gostarem e essa é a vida, né? Seja nas redes sociais ou fora dela, isso vai acontecer também. Mas eu acho que as redes sociais trazem um drama adicional, que é um certo anonimato, né, de quem critica. Claro que não é total, mas muitas vezes é também, porque às vezes vem fakes e tudo mais. Mas eu fico pensando, eu não sei se vocês têm... Vocês certamente não têm idade para lembrar desse exemplo, mas tinha uma novela que era... Não lembro qual novela que era, mas eu lembro que tinha a atriz Regiane Alves, acho que é o nome dela, que ela fazia... O papel dela era uma mulher que batia nos avós. E era a novela das 8, então todo mundo assistia. E aí
teve uma mulher que cruzou com ela na rua e começou a bater nela, porque confundiu a personagem com a atriz. Achou que ela batia nas avós. Mas a verdade é que você precisava cruzar com a pessoa no meio da rua para poder xingar, para poder bater nela. Hoje, né, com as redes sociais, você tem acesso à Anitta. Você chega para a Anitta, Anitta, tá gorda nessa foto, hein, Anitta? E aí eu sinto que existe uma crueldade especial com relação às mulheres, né? Eu não sei se vocês enxergam isso também via prática clínica ou via o laboratório, que acaba sendo do perfil de vocês, e também a partir do olhar contra o perfil de vocês. Vocês recebem coisas que de vez em quando machucam e que podem ter um impacto realmente negativo? É muito comum, eu acho que isso foi o que mais me ajudou. O que a pessoa tá falando ali diz mais sobre ela, não diz sobre mim. Ela interpretou da visão dela, é o filtro dela, é o óculos dela. Essa não sou eu. Muitas das coisas que eu recebo de pessoas que querem jogar uma raiva, eu percebo claramente ali que a pessoa distorceu algo, a pessoa interpretou de uma forma que a grande maioria não interpretou, porque às vezes é só ela ali falando alguma coisa, e eu devolvo isso pra ela. Então isso me ajuda muito, porque eu sei que essa exposição, ela traz às vezes pro outro esse direito, essa conexão, né, de falar, você é isso, você é aquilo. Só que se você vai olhar pra vida dela, para ela estar aqui me bombardeando, me mandando algo mal educado, ou às vezes até falando algo tipo da minha aparência, do meu jeito, para me desvalorizar, o quanto ela não deve fazer isso com ela, entendeu? Então, essa é a forma que eu encontrei de sempre devolver para a pessoa. Porque se eu não fizer isso, realmente eu posso levar pro pessoal, como eu já fiz no começo, já fiquei triste, já fiquei, ai, nossa, tá falando isso de mim, meu Deus, vai sujar a minha imagem. Porque sujar a imagem, a gente que é psicóloga, a gente sabe que é um dos maiores medos do ser humano. A gente morre, por isso que muita gente foge da exposição. Imagina, sujar a minha imagem, pensarem mal de mim. Então eu comecei até a usar isso ao meu favor. Se eu vejo, às vezes, alguma crítica, como o meu público tem muito esse medo do julgamento, eu pego aquilo e falo, gente, isso daqui é o seguinte, porque as pessoas vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas se você sabe quem você é. E aí o pessoal cresce naquilo e fala, é isso mesmo, Amanda, não pega pra você e eu vou fazer isso na minha vida também. Então eu acho que no final das contas tudo pode virar conhecimento para os outros. E acaba até sendo uma estratégia, não sei se você utiliza dessa forma, né? Mas a primeira coisa que eu faço é deixar bem claro que eu sou responsável pelo que eu falo. Mas cada um é responsável por aquilo que entende também, né? Então, fazer essa diferenciação, acredito que nós como psicólogas a gente consegue lidar talvez um pouquinho melhor. Tô sendo audaciosa aqui, talvez. Mas essa questão de comunidade, né, das pessoas conhecerem quem a gente é ali através das redes sociais, isso ajuda muito. Então, eu não costumo expor as pessoas que criticam. Acredito que faz total sentido isso que você comentou. Pela exposição, as pessoas, pela falta de exposição ali, elas se sentem protegidas. Então, é um nome, ou enfim, é um perfil fechado. A pessoa, poxa, eu tô protegida, então eu vou falar coisas que eu não teria coragem de falar, né, pessoalmente. E eu costumo expor isso. Acontece raramente lá no meu perfil, mas eu costumo expor não a pessoa, mas o comentário, e faço justamente isso. Concordam? Né, o que vocês pensam sobre isso? E aí a minha própria audiência, a minha comunidade responde de alguma forma àquela pessoa. Mas acredito que por trabalhar com profissionais, a gente acaba não passando tanto por isso, mas já aconteceu. Já aconteceu a preço da exposição também. E é um negócio completamente contemporâneo, né? Que a gente está aprendendo a lidar como sociedade mesmo. Acho que ainda vão muitos anos para que a gente consiga desenvolver uma espécie de etiqueta comum, né? Do que pode fazer, o que não pode fazer. E com certeza custa tempo. E falando também sobre problemas contemporâneos, eu estava lendo recentemente um livro muito bom chamado The Age of Addiction, né? A Era do Vício, a Era da Adição. David Cartwright. E aí ele fala muito de uma mudança recente, que foi a entrada dos vícios sociais como algo que impacta muita gente, né? Vocês também conseguem mensurar isso no perfil de vocês? Esse impacto de vício em redes sociais ou em comida? Você também tem informação em nutrição, né? Ou em pornografia, que está cada vez mais disseminado. Como é que vocês enxergam esse ambiente? Eu acho que os vícios, na verdade, principalmente em redes sociais, eles vão cada vez mais
causar ansiedade nas pessoas, isso é algo que já está acontecendo. O que acontece? A grande verdade, tá? Todo ser humano, ele tem vazios. Então, a gente vai buscar prazer na vida, e a gente, no fundo, tem uma profunda sensação de que a gente não é bom o suficiente, que a gente precisa buscar sempre coisas lá fora. A internet, ela te dá estímulos e novidade a cada segundo. Então, é uma forma de você ter um prazer ali, descendo e assistindo uma coisa diferente e se anestesiando da sua vida real, né? E quando a gente fala de outros vícios também, quando a gente fala da compulsão, inclusive, né? Vício, compulsão, são coisas bem parecidas. Por alimentação. Então, as pessoas, elas querem um prazer, né? Tô aqui entediado, não tenho nada legal pra fazer. A vida do outro é mais legal que a minha, porque agora a gente usa a internet pra ver, né? Que, cara, tá todo mundo bem, tá todo mundo ótimo. Eu estou aqui entediado, sei lá, no sábado, no domingo. Vou me enfiar de comida. Vou buscar uma pornografia, porque eu vou ter um prazer imediato. Então, as pessoas, elas cada vez mais... Quanto mais elas vão se sentindo ansiosas, que a vida delas não é interessante. Então, você tá vendo que é um ciclo, né? Quanto mais elas sentem que a vida delas é vazia, que elas não têm grandes conquistas, enquanto tá todo mundo... Porque agora ela vê as conquistas dos primos ali esfregadas na cara. Antes ela tinha que ficar sabendo por alguém, né? Vinha aquela avó falar, ó, seu primo passou em medicina, pra fazer você se sentir inferior. Hoje já não. Hoje você entra na internet, você consegue se sentir inferior a todo mundo. Esses dias eu tava vendo mesmo, até pessoas do digital, né? Falando, poxa, eu entro lá, vejo fulano fazendo isso e eu não consigo fazer aquilo. Porque é um mecanismo. Então, eu acho que cada vez mais que você tem esse movimento de fazer menos coisas, porque você está gastando seu tempo em prazeres imediatos, que é o que eu falo, né? Que seja a pornografia, para ter ali o seu alívio. Você olha a vida das pessoas com coisas concretas, coisas difíceis, né? Até eu vi que vocês estavam falando de longo prazo, né? Porque o longo prazo, ele dá muito mais trabalho. Eu posso pegar meu celular aqui e ter muito mais prazer do que estudar uma coisa que vai me garantir uma profissão, que vai me garantir um aumento. Então, eu vejo que esse ciclo, ele tende a piorar, porque quanto mais você fica na rede social, vendo a vida do outro, mais vazio você se sente, mais para baixo, mais insuficiente, mais você vai buscando outras formas de compensar esse vício com coisas que vão te dar prazer imediato, e mais sua vida vai ficando estagnada, aí volta. É um ciclo infinito, né? E cada ciclo traz os seus resultados, né? Eu estava falando com a minha avó um tempo atrás, questionando ela sobre escolhas, porque hoje nós temos muito acesso, né? Isso das redes sociais, muitas opções, muitas possibilidades. Então, as pessoas estão com essa dificuldade de se firmar, de ter um longo prazo, de se estabilizarem ali em alguma situação, em algum contexto, até mesmo profissional, de relacionamentos. E eu questionando minha avó sobre isso, né, da geração dela, e ela falou, olha, o que eu me recordo é que naquela época não tinha muita escolha, não tinha essa percepção de escolha. Então, eu casei porque eu conheci o seu avô, eu quis estar com ele e a gente se casou. E não pensava se eu casaria com outra pessoa. Ah, o trabalho era aquele que tinha, eu nunca pensei. Eu adoro colocar minha avó para trabalhar. Então, ela tá com 75 anos e eu falo, você não quer criar algum novo negócio? E ela, não. Eu falei, você nunca pensou sobre isso? Você sempre fez a mesma coisa a vida toda? E ela falou, sim, sempre foi assim a mentalidade. Vocês que estão aí nesse momento... mudando muito rápido e fazendo várias coisas. Então, eu acredito que esse ciclo da rede social, eu não coloco assim a rede social como um vilão, é uma ferramenta e que responde ao comportamento das pessoas. Então, hoje, nesse momento que nós estamos, é tudo muito rápido, muito acelerado. Eu fiz até uma crítica quando o WhatsApp colocou a possibilidade de acelerar o áudio. Daqui a algum tempo, a gente não vai mais conseguir conversar com as pessoas. Então, eu tenho essa questão de que vai piorar ainda, para depois, talvez, retomar um momento mais tranquilo, talvez. Mas as pessoas têm essa necessidade de tudo muito rápido. Em rede social, eu quero alcançar aquilo. Eu vejo aquela pessoa, então eu quero isso. Um segundo, outro vídeo, então agora eu quero aquilo. E o pensamento acompanha, as emoções acompanham. Então, ao mesmo tempo que a rede social é uma fuga, eu estou aqui saindo dessa realidade que é muito difícil de lidar. Ao mesmo tempo, a rede social está alimentando isso de alguma forma, né? Se a gente não tem essa consciência, são muitos estímulos e acaba gerando um vício por essa busca de prazer e de fuga ao mesmo tempo. É engraçado isso, né, do que você falou da sua avó, quando de fato nem passava pela cabeça dela que ela pudesse escolher outra coisa. Não tinha outra opção mesmo, né? Era um momento de papéis muito definidos, né?
O homem era o homem, a mulher era a mulher, o homem tinha algumas responsabilidades, a mulher tinha outras, que podiam ser mais valiosas, mas a fala do homem tinha mais poder, aquilo estava estabelecido, não era uma divisão 50-50. Todo mundo sabe que uma empresa que tem 2 sócios apenas e tem 50-50, possivelmente vai ter muito conflito. E hoje em dia a gente tem que aprender a lidar com esse conflito, né? Que é dado pelos nossos tempos e é o arranjo que a gente está chegando, né? De relacionamentos. E como é que você enxerga o futuro dos relacionamentos a partir de tudo isso? Eu acho, até pegando o gancho no que ela falou, da questão das escolhas, porque que eu acho que tem essa questão do piorar. Porque a gente olhando essa geração que tá chegando agora, na minha época ainda, eu acho que a minha deve ter sido, eu tenho 31, foi uma das últimas gerações assim que se brincava muito na rua, se desgastava, que não tinha um celular, um tablet na infância, não tinha, né? Hoje, a gente percebe, até na geração adolescente, não tô falando na infância agora que tá chegando, mas já nesses adolescentes que vieram mais voltados, né? Falo até pelo meu irmão, que é bem mais novo que eu. Então, a gente começa a perceber uma fragilidade maior. A gente começa a perceber, às vezes, usos até de medicações muito mais frequentes, uma ansiedade já muito acelerada nesse adolescente. E muito também por essa questão do excesso de escolhas, né? Na verdade, eu vim até com isso, embora a minha geração não é tão antiga, para mim, eu não tinha escolha de empreender. Para mim, eu seria CLT a minha vida inteira. Não existia outra realidade. Para mim, quem sou eu para querer ser alguma coisa da realidade de onde eu vim? Então, eu acho que hoje, por eles terem muitas escolhas e ver muito influencer que está crescendo, hoje as crianças já querem, né, ser influencers e tal. Então, eu percebo que assim, isso vai refletir também na questão das relações. Por quê? Pessoas mais frágeis em um relacionamento, nós sabemos que tendem a sofrer muito mais. Por quê? Se eu acho que tudo que o outro faz é pessoal, o outro demorou para me responder, ele me odeia, eu já fico ansiosa, como eu tô muito no TikTok também, eu percebo muito ali a dor dos adolescentes, que fica ali, não respondeu minha mensagem, não fez isso, não me chamou para sair, e fica aquela máquina dentro deles, né? Então eu percebo que a tendência para as relações é que vai se refletir nessas pessoas com muitas escolhas também. Porque hoje, como ela disse, a avó não tinha ali, é esse aqui, eu vou casar. Hoje, você pode seguir 5 mil mulheres, 10 mil mulheres, homens, enfim, e ter ali muitas opções, muitos estímulos, e o quanto você também vai estar disposto a construir algo com alguém. Se você pode beijar fulano, ter uma noite com um ciclano. Então, muitas coisas ainda assim vão se refletir e já estão se refletindo nas relações, e é para isso que eu estou ali, para dizer, gente, vamos nos fortalecer, porque se a minha geração já tem vários problemas de fragilidade, essa que tá vindo, e crise de ansiedade, você vê hoje adolescente, gente, não era comum uma crise de ansiedade na minha época, assim, lógico, sempre existiu pessoas com problemas, mas hoje a gente percebe esse aumento, e isso vai sim, porque a relação você depende do outro. A relação, você não consegue fazer nada sozinho. Você precisa que o outro te responda, você precisa que o outro esteja com você. E se você não tem preparo emocional, você vai adoecer. Muito mais do que já acontece hoje em dia. E além de relacionamentos amorosos, né? Se for pra gente pensar em relações, todas são impactadas por conta disso, né? A relação amorosa, a relação com a sua família, a relação com o trabalho, né? Que hoje eu trabalho muito com carreira, então eu vejo isso muito forte. A forma como você se relaciona, parece que você não é mais uma pessoa que tolera erros, que tolera falhas, e que as pessoas cansam muito rápido, né? Então eu tô num relacionamento e só que não me agradou, então eu vou procurar aqui algumas opções que eu tenho. E na carreira a mesma coisa. Começou a ficar difícil a minha carreira, acho que não é pra mim, eu preciso de algo. Eu trabalho muito isso com os meus alunos, assim, as pessoas começam, faz um mês que eu estou aqui na rede social buscando pacientes e clientes, ou me formei faz um mês, socorro, eu não tenho pacientes. Eu falo, poxa, normal, vamos construir, o que você fez para construir isso até aqui? Então essa ideia, né, fantástico, o livro do longo prazo, poxa, a vida é uma trajetória
de longo prazo, né? Nosso objetivo, a nossa expectativa. Então, tudo muito imediatista, com pouca tolerância, é esse momento que nós estamos vivendo. E aí vem a importância até do marketing, né? Da divulgação do nosso trabalho nas redes sociais. Poxa, o quanto nós, como psicólogos, precisamos trazer também essa ideia para as pessoas do que realmente é saudável, né? Dentro disso tudo. E talvez exista um movimento meio pendular, assim, né? De que tinha um momento em que as pessoas não podiam se divorciar, a mulher sendo espancada todo dia pelo marido, ele tinha mais 2 famílias, e ela tinha que, porque ela não tinha opção nenhuma, de fato. Era materialmente impossível. Aí a gente pendeu para o completo oposto, né? Agora temos todas as opções, vamos aproveitar, porque sexo não tem preço, né? Não tem custo, e posso fazer o que eu quiser. Não tem dado certo também. Né? A gente talvez precise voltar um pouquinho esse pêndulo. E é difícil olhar para essas coisas e não sei qual a percepção que vocês têm. Sem um pouquinho de pessimismo, de falar, caramba, será que as pessoas vão conseguir de fato se ajeitar nesse mundo de infinitas possibilidades? Como é que vocês enxergam esse... Às vezes eu também, assim, não tem como a gente prever, né? Eu acredito que, assim, hoje... A boa notícia de tudo isso é que hoje a gente consegue alcançar muita gente. Eu tenho vídeos que viralizam para milhões de pessoas, eu consigo falar com muita gente. Antes, poucas pessoas tinham acesso. Antes, poucas pessoas se preocupavam com saúde mental. Era coisa de louco, era coisa... Meu Deus, era vergonha. Hoje as pessoas têm orgulho. Algumas ainda, lógico, as pessoas talvez mais antigas. Minha avó, que achava que minha avó, ela era muito contra a minha profissão, né? Na cabeça dela não fazia sentido. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Ela sempre falava, você não vai ganhar nada com isso, minha filha. Você não tá entendendo. Então, hoje existe, as pessoas... dão atenção, elas, tanto que hoje, se você for olhar a rede social, acho que a Camila tem a mesma impressão. Hoje, as pessoas param para assistir um vídeo de psicólogo, às vezes, minhas lives, fico 1 hora, 2 horas, às vezes assistindo coisas minhas. Isso não acontecia antigamente. Então, eu acho que tem... Essa parte é a que me dá esse afago de, caramba, espero que a gente consiga conscientizar mais as pessoas que elas... Não é normal elas estarem tendo crise de ansiedade, se dopando de medicação do jeito que muita gente tá. Gente, isso a gente não tá indo caminhando para um normal. Então vem aqui, presta atenção. Então eu acho que hoje a gente consegue essa atenção que me acalenta saber que talvez em algum momento a saúde mental seja uma prioridade. Enquanto eu estiver na internet, vai ser. A saúde mental é mais importante do que tudo. Lógico, e a saúde física também, porque se você não tem ali, né, uma saúde, você não vive bem. Mas eu acredito que é tão importante e as pessoas vão começar a perceber isso, essa geração que tá vindo com cabeça aberta e tal, que quem sabe, né, a gente consiga melhorar. E essa relação entre saúde mental e saúde física, que na verdade uma depende da outra o tempo todo, e não era uma visão que a gente tinha até pouco tempo atrás. O fato de que talvez você ganhe peso e isso vá prejudicar a sua saúde mental. Né? Não era óbvio até outro dia. E eu vi que você falou das crianças, né, tendo crises de ansiedade. Eu vi que estatisticamente o grupo que mais cresce a quantidade de suicídio são meninos de acho que até 12 anos, até 13 anos. Você fala, caramba, talvez eles, fazendo uma leitura bem rasteira, tal, são crianças que muitas vezes foram muito mimadas, muito protegidas, e aí de repente tomam a primeira pancada da vida, não aguentam, né? São, mais uma vez, problemas aí que a gente tem que lidar com, que são completamente novos. A sua avó não teve que, né, lidar com isso. Eu fico muito preocupada, mas ao mesmo tempo eu sou muito esperançosa, né? Então, quando você falou desse pêndulo, eu acredito muito que um processo de mudança, isso é teórico, ele acontece de um extremo para o outro, para depois voltar para um determinado equilíbrio. E aí entra o paradigma da mudança. Eu tenho esperança de que as pessoas tenham tanta liberdade e tanta possibilidade de escolha, se a teoria se cumprir, do paradigma da mudança, que elas vão chegar um momento em que, poxa, eu posso tanto escolher e tem tantas opções e tem tantas coisas que me fazem mal, né? Como a gente está falando dessas questões até de crianças e adolescentes, que por ter essa grande possibilidade, eu escolho ficar. Eu escolho permanecer, eu escolho me cuidar. Então, você aceita, entende que tem tudo e você escolhe o oposto disso. Só o fato de ter essa liberdade colabora para que você
permaneça e mantenha algo, enfim, né, que seja saudável para você. E com essa chuva de informações também tem um preço que a gente paga, mas eu acredito que o benefício de ter acesso também ao cuidado, né, ao mesmo tempo que muita gente acaba se prejudicando com isso, a gente tem uma possibilidade de cuidado, de expansão. A rede social reflete muito do que são as pessoas, né? Então eu acredito que a gente precisa muito ter esse cuidado, essa responsabilidade na forma como nós utilizamos isso. Muito bem, a gente seguindo aqui para o final do nosso papo, eu achei muito bom. Eu queria que vocês pensassem agora, para finalizar, num termo que é dessa dupla de autores, o Rees e Jack Trout, que é posicionamento. Posicionamento, a gente tem um controle parcial, quem de fato determina o posicionamento são os outros, né? Mas como vocês gostariam de ser enxergadas, né? Como é que vocês gostariam que seu público te enxergasse daqui para frente? Qual o seu posicionamento? No meu caso, Rodrigo, um dos princípios da minha vida, como eu comentei, é a liberdade e também é a verdade. Então, eu sempre sou muito sincera, muito presente em tudo que eu faço. Então, o meu objetivo, inclusive, utilizando estratégias de marketing, é que as pessoas possam perceber em mim a verdade que eu faço no meu trabalho, o propósito que eu tenho no meu trabalho, como consequência disso, o valor que ele tem, porque eu me preocupo muito com essa busca sempre pela excelência, isso faz parte de mim. E, ao mesmo tempo, de uma forma muito leve, com muita liberdade. Então, isso tudo está dentro de mim, mas foi através de estratégias de posicionamento, de marketing, que eu entendi. Poxa, ok, não basta ser, não basta guardar tudo isso para mim. Eu preciso encontrar uma forma para as pessoas me verem assim, né? Para elas me enxergarem assim. Então, o posicionamento para mim, o meu desejo é esse, que as pessoas vejam a minha verdade e como a minha verdade, a minha transformação pode, de fato, transformar a vida delas também. O marketing me mostrou muito isso, confirmou esse conhecimento da psicologia. O nosso trabalho é sobre o outro. E muitas vezes na graduação, na formação, a gente esquece. É tanta teoria que vira um trabalho em si mesmado. Eu gosto de usar esse termo, tudo voltado para mim. E um dos segredos do marketing é você pensar no outro. Então, marketing tem tudo a ver com psicologia e eu quero trazer esse posicionamento de verdade, propósito e liberdade no meu trabalho. Amanda? Eu venho muito com a questão da autenticidade, de você se orgulhar da sua história. Então, tudo o que eu tento passar para as pessoas é que eu me orgulho muito de onde eu vim. Eu também tinha várias razões para parar, né? Então, eu busco sempre inspirar pela autenticidade e porque eu acredito verdadeiramente que a nossa história, da onde a gente veio, sim, nos trouxe as nossas maiores limitações, mas também vai nos trazer os nossos maiores impulsos. Se a gente souber olhar para a nossa história, sentir orgulho dela, mudar a interpretação de coisas que a gente se joga no limbo, até em questão relacionada aos nossos pais, as limitações que a gente carrega. Então, de encontrar quem somos nós, né? Então, eu passo a minha autenticidade, eu me encontrei. Essa sou eu sou a Amanda, eu dou minha cara a tapa, eu mostro minha vida mesmo e não importa o que o Conselho de Psicologia tá falando, porque eu sei, o meu objetivo não é sujar a psicologia, pelo contrário, é conscientizar pessoas da importância. Então, é sair desse medo do julgamento, se expor naquilo que você quer, naquilo que você acredita, encontrar a sua autenticidade. Então, para mim, eu acabo sendo essa pessoa que me exponho demais, mas também colocando, encontre o que você se orgulha na sua história. E se orgulhe cada dia mais de você, que você vai ser muito mais forte. Muito bom. Amanda, Camila, foi uma alegria muito grande poder conversar com vocês. Acho que o papo poderia durar mais muitas horas, falar de saúde mental, falar de relacionamentos, falar de psicologia é sempre uma alegria. E obrigado, vocês são admiráveis. Muito obrigada. Eu quero saber seu posicionamento também. O meu? Qual o seu posicionamento? Então, eu gostaria que as pessoas me enxergassem de dois jeitos, assim, a partir de um princípio, que é o princípio da gentileza, e que elas me vissem como essa pessoa que busca outras coisas no mundo e entrega com essa gentileza, com essa generosidade para as outras pessoas. Então, eu faço filtro, busco referências e trago livros, e trago os filmes, e trago, enfim, todo o material que eu produzo, inclusive os professores aqui, que eu escolho com muito carinho dentro do Novo Mercado. Tento buscar o melhor e apresentar generosamente para as pessoas, esperando que elas gostem, né? Não posso garantir que elas vão gostar, mas o meu desejo é sempre esse. Então,
Realmente gostaria que as pessoas me enxergassem assim. Eu te vejo assim. Então, saí vitorioso. Combinou. Maravilha, obrigado. Obrigada pelo convite, foi um prazer conhecer a Camila também, conhecer você pessoalmente. Eu espero que esse projeto tenha muito sucesso, você realmente passa uma coisa muito gentil e eu tenho certeza que vai voar cada vez mais. Obrigado. Valeu. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se você de fato quiser aplicar o marketing na sua vida, nos seus negócios e transformar a sua vida profissional, chegou a hora de adquirir o grande livro, o clássico, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Clique no link abaixo ou no QR Code e divirta-se e aprenda muito com esse grande livro.